Olá, estudante, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais um Filosofando Física. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto sobre vetores. Isso mesmo, nós já falamos de vetores, estamos destrinchando os vetores, tudo que a gente pode falar de vetores, né, usando inclusive um livro, né? Um livro chamado Princípios da Física, tá aqui a capa do livro, que a gente vem seguindo ele há algum tempo. Aqui no canal do professor Paulo Góes, você aprende tudo desde o começo, né? Aqui a gente imagina que você não saiba nada de física, nada de matemática, e então a gente começa de lá de trás. Essa aula já é uma aula um pouco mais avançada, então a gente já recomenda essa aula, por exemplo, para os primeiros anos, primeiros semestres da graduação, mas isso porque para falar do assunto que nós vamos falar hoje, nós já passamos por outros assuntos nas aulas anteriores. Por exemplo, nós já falamos sobre soma de vetores, sobre o que são vetores, já falamos sobre regra de seno, regra de cosseno, que são coisas que nós vamos usar na aula de hoje também. E essa não é ainda a última aula de vetores, ainda vamos ter mais uma aula para falar sobre produto vetorial. E hoje nós vamos falar então sobre multiplicação de vetores. Então na aula passada sobre vetores nós falamos de adição de vetores e agora nós vamos falar sobre a multiplicação de vetores. Então nós vamos começar falando aqui, são dois itens basicamente. Vamos falar então sobre a multiplicação por um número escalar, né? E também nós vamos falar sobre produto escalar. Muito bem, então quando a gente vai fazer uma multiplicação de um vetor por um número qualquer, ou seja, por um escalar, né, que você não precisa colocar direção e sentido, você então pode fazer da seguinte forma. Você vai pegar então aqui, por exemplo, um vetor, tá aqui ó, o vetor A, é esse que está na tela aí, e aí você vai pegar esse vetor e vai multiplicar ele por um número qualquer. Quando você multiplica pelo número 2, o que acontece? Esse vetor A multiplicado por 2, ele vai gerar então um vetor B, que vai ser o dobro do tamanho do vetor A, ou seja, ele só vai mexer na magnitude. O número que você colocar aqui, né, como multiplicador, ele mexe na magnitude. Só que ele também mexe no sentido da seta, beleza? Vamos lembrar isso. Se você estiver usando um número positivo, né, ele não mexe na seta. Mas se você usar um número negativo, ele mexe na seta. Se o número for positivo, ele vai então manter o sinal, o sinal, ou seja, manter a seta para o mesmo sentido. E se o número for negativo, ele então muda a seta, muda então o sentido do vetor, beleza? E se for então menor que 0, mas maior que menos 1, ou seja, tá ali entre 0 e 1, né? Nesse caso ele vai diminuir o tamanho da seta, certo? Porque você vai reduzir aí, você vai diminuir o tamanho da seta. Por exemplo, você coloca ali, quando esse multiplicador, por exemplo, for menos meio, pô, se ele é menos meio, você está multiplicando uma seta, você está multiplicando um vetor por menos meio, você está fazendo o quê? Você está mudando o sinal, né? Você está mudando o sentido da seta e diminuindo pela metade o tamanho desse vetor, beleza? É assim que funciona, beleza? Muito bem, e se o multiplicador for 0, então você anula, porque você vai multiplicar o vetor por 0, e aí ele não vai ter seta, porque não vai ter magnitude, vai ficar zerado, certo? Então vai anular o vetor. Muito bem, beleza? Explicadinho, redondo, vamos seguir. Muito bem, agora a gente vai falar sobre produto escalar. Então quando a gente fala de multiplicação lá no ensino fundamental, a gente usa um x, lembra? A gente põe lá um número x o outro, ou seja, um número vezes o outro. Beleza, quando você avança um pouco mais nos anos do ensino fundamental, que você começa a usar letras, começa a ficar confuso esse lance de você colocar x. Porque você não vai colocar, por exemplo, AXB para representar A vezes B, porque isso pode confundir. Então você acaba colocando um pontinho final ali. Aí você põe A.B. Ou então você simplesmente ignora o ponto e só põe AB. Quando você põe AB, o leitor já sabe que significa A vezes B, certo? Isso é interessante, tranquilo, e assim a gente continua entendendo como que funcionam os produtos normais, certo? Produtos, quando você faz um produto, ou seja, uma multiplicação, você utiliza essa notação. No caso do produto escalar, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Ele é muito parecido, ele é chamado inclusive na literatura norte-americana como dot product, ou seja, o ponto produto, o produto ponto, o que significa que é um produto que é representado por um ponto.
Então por isso que eles chamam de ponto, que é dot. Dot é ponto em inglês. Então dot product seria um produto ponto. Então você tem que tomar esse cuidado para você não colocar aquele ponto final que é a representação da multiplicação, ou seja, do produto, né? Do produto básico. Não, não é, né? Ou seja, a multiplicação básica você representa como um ponto. Mas o produto escalar você tem que representar então como um ponto também, mas não aquele ponto final embaixo. Você coloca um ponto, mas no meio das letras que estão sendo representadas como está aqui na imagem. Então agora você tem aí a representação de um produto escalar entre A e B. O resultado de um produto escalar ele vai ser sempre um número, não um vetor, beleza? A definição do produto escalar é a seguinte: o produto escalar de dois vetores A e B, que se representa pelo ponto que a gente já mostrou aqui, é o resultado do produto do comprimento de B, do vetor B, pela projeção escalar de A em B. Então, vamos repetir aqui. O produto escalar de dois vetores A e B é o resultado do produto do comprimento de B pela projeção escalar de A em B. Aqui funciona dos dois lados. Se a gente inverter, a gente pode dizer que o produto escalar ele é o produto do comprimento de A pela projeção escalar de B em A. Então a gente lembra daquele início da trigonometria, né? Que o cosseno ele é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Muito bem, e nesse triângulo retângulo a gente pode ver que a hipotenusa então é o vetor A, então é o tamanho do vetor A, né? E o cateto adjacente é justamente a projeção escalar que a gente quer, né? Então, qual que é o tamanho disso, né? Qual que é o tamanho? Qual que é o tamanho desse cateto adjacente, dessa projeção, que é justamente o que a gente vai colocar na conta, né? Vai ser o quê? Vai ser a hipotenusa multiplicado pelo cosseno de θ, certo? Então, pela definição, a gente já disse que o produto escalar, ele é, então, o produto do comprimento de B pela projeção escalar de A em B. Essa projeção escalar de A em B é justamente esse cateto adjacente que foi gerado pelo triângulo retângulo, é o tamanho de A, ou seja, o tamanho do vetor A, multiplicado pelo cosseno. Então dá para dizer que é a mesma coisa de B vezes A cosseno de θ. Lembra que a gente falou que pode ser o contrário. Então nesse caso, aí seria A vezes B cosseno θ, entende? Então aí veja que dá na mesma, né? Você pode usar da forma que quiser, porque isso é uma multiplicação, você está multiplicando, e como é multiplicação não importa a ordem dos fatores, né? Muito bem, então agora eu espero agora que graficamente a gente pode ter deixado claro o quanto que o produto escalar ele nos ajuda a medir a direção relativa de dois vetores. Ou seja, o quanto que dois vetores estão apontando para a mesma direção, entende? Quando a gente vê nesse exemplo mesmo, onde você tem o vetor A e o vetor B aqui, né? A gente vê, né? Eles têm aqui, por exemplo, o vetor B está apontando em direção, o vetor A está apontando em outra, inclinado com esse ângulo θ, né? E aí, por isso, então a gente consegue, através do produto escalar, como a gente viu, que é a magnitude do vetor A vezes a magnitude do vetor B, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, a gente vai ter, então, o valor do produto escalar dele, né? Ou seja, uma informação sobre o quanto que eles apontam na mesma direção. Agora preste atenção como isso realmente funciona, porque se a gente pega aqui o ângulo θ, se o ângulo θ ele for zero, ou seja, os dois vetores estão apontados para a mesma direção e o mesmo sentido, então como o cosseno de zero é 1, né? Então o produto escalar nesse caso vai ser justamente a magnitude de A vezes a magnitude de B, certo? Beleza, porque o cosseno de zero é 1. Agora, se o ângulo for 90 graus, bom, a gente vai falar de 90 daqui a pouco. Vamos falar agora se o ângulo for de 180 graus. Como eles estão em sentidos opostos, então o produto escalar vai ser menos a magnitude de A vezes a magnitude de B, ou seja, ele vai estar mostrando que está em sentidos opostos, por isso o sinal negativo nessa multiplicação aí. O cosseno de 180 é menos 1, né? Então por isso que tem esse sinal negativo
Aí, beleza? Agora, se a gente coloca o ângulo como sendo 90 graus ou ângulo 270 graus, como o cosseno de 90 graus e o cosseno de 270 graus ele é igual a zero, então a gente pode dizer que o produto escalar é igual a zero, o que nos representa, o que diz, na verdade, que eles não estão apontando na mesma direção, né? Não tem nenhum componente, nem do vetor A apontado para a direção de B, e não tem nenhum componente do vetor B apontado para a direção de A, porque eles estão realmente perpendiculares. E nesse caso, então o produto escalar ele é zero, beleza? Então, outra forma de ter um produto escalar aqui, usando os dois vetores, vai ser usando os versores. Lembra dos vetores unitários, né? O I, J, o K. Lembra que o versor I ele representa a direção e o sentido do eixo X, o versor J representa a direção e sentido do eixo Y e o versor K representa a direção e sentido do eixo Z, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, lembra, olha só nesses versores, se liga só se a gente fizer então um produto escalar dos versores. Então, como que funciona se a gente fizer um produto escalar dos versores iguais, ou seja, pegar o I, produto escalar de I, ou seja, o produto escalar de I por I, o produto escalar de J por J e o produto escalar de K por K, ou seja, os versores que estão sendo trabalhados são sempre os mesmos. Se eles são os mesmos, eles estão apontando para a mesma direção e para o mesmo sentido. Nesse caso, o ângulo entre eles, ou seja, você pega um I vezes I, o I, produto escalar de I, ele vai ser, então, I vezes I, lembra que o I, o versor, ele tem sempre a magnitude 1. Então vai ser 1 vezes 1 vezes o cosseno de 0, porque o ângulo entre eles é 0. Cosseno de 0 é 1. Então nesse caso sempre vai ser igual a 1. Quando os produtos escalares são relativos aos mesmos versores, então o resultado sempre vai ser igual a 1. Então o produto escalar de I por I vai ser igual a 1. O produto escalar de J por J vai ser também igual a 1, porque eles estão na mesma direção e mesmo sentido. E o produto escalar de K por K também vai ser igual a 1, porque eles também estão na mesma direção e no mesmo sentido. Claro, né? O K na direção do eixo Z, o J na direção do eixo Y e o I na direção do eixo X. Beleza? Guarda isso aí. Agora, nós temos aqui vamos trabalhar com os versores diferentes. Então eu vou pegar o produto escalar do I por J, e aí, quanto que você acha que vai dar? Vai dar 1? Não pode dar. Por quê? Porque o ângulo entre eles sempre vai ser 90 graus, certo? Ou seja, né, nós estamos representando o I representa o X, repetindo, vou sempre repetir. O I representa o X, o J representa o Y e o K representa o Z, certo? Fica esse lance aqui, certo? Né, tridimensional. Então, nesse lado, você sempre vai ter alguém que está 90 graus, certo? Você vai ter sempre alguém com 90 graus. Se você pegar, por exemplo, se você pega o X e o Y, esse ângulo aqui é 90 graus. Se você pega o Y e o K, esse ângulo aqui é 90 graus. Se você pega o X e o K, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, sempre vai ter 90 graus. E quanto que é cosseno de 90? É zero. Então, sempre que tiver sempre que a gente estiver trabalhando com versores e você notar que vai ter versores diferentes, né, dentro do mesmo produto escalar, você pode anular, porque você sabe que ali vai dar zero, beleza? Guarda isso aí, então sempre que tiver, então vamos lá, né? Só para relembrar, se a gente pegar então o produto escalar I, J, né? O versor I com o versor J vai ser zero. Pegar o produto escalar do versor I com o versor K vai ser zero também. O versor J com o versor K também vai ser zero também, beleza? Então, quando a gente já sabe sobre os versores, né? A gente pode então lembrar que o produto escalar entre o vetor A e o vetor B vai ser qual? A gente pega então, desmembra então os componentes do vetor A nos versores. Então vai ser o vetor A, ele também pode ser desmembrado assim. Vai ser A componente X versor Y mais A componente Y versor J, né? Mais A componente Z versor K. Lembrando que o versor tem
uma única unidade, então ele pode ser colocado nesses termos sem problema nenhum, né? Porque eles não vão atrapalhar na multiplicação aqui. Aí a gente põe o produto vetorial. O produto vetorial então é esse ponto, essa bolinha no meio, e desmembra então o vetor B. Como é que funciona? A gente pega o B componente x versor I mais B componente y versor j mais B componente z versor k. Lembrando que quando você estiver multiplicando então os versores iguais, você mantém a multiplicação, né? Porque vai estar ali, ele vai sempre ser 1. Mas quando você estiver multiplicando versores diferentes, vai ser igual a 0. Então você pode anular os versores diferentes. Então, por exemplo, se você pegar o AXI, o A componente x versor I, multiplicar por B componente x versor I, isso aqui você consegue colocar na conta. Tanto que está aqui, ó, AX, BX. Certo? AX, BX. Mas se você pega o A componente x versor I e multiplica por B componente y versor j, aí você já pode anular, porque um vai ser o versor I e o outro é o versor j. Nessa aqui, eles estão apontando para 90 graus, e aí não tem jeito, eles estão com a diferença de 90 graus, então você não vai colocar na conta. E nem se você pegar, por exemplo, o A componente x versor I, multiplicar por B componente z versor K, também pode arrancar da conta, porque ele está em 90 graus, beleza? Não esquece disso, né? Você só vai trabalhar então com os elementos que tiverem com o mesmo versor. Então nós vamos ter aqui, vai ser então a magnitude de A no componente x, vezes a magnitude de B no componente x, mais a magnitude de A no componente y, vezes a magnitude de B no eixo y, mais a magnitude de A no eixo z, vezes a magnitude de B no eixo z, certo? No componente z, certo? Então, desse jeito, a gente tem aqui. Agora, por exemplo, se você estiver trabalhando com um elemento, um vetor que só está no eixo x, né? Só tem componente no eixo x, ou seja, ele só está em cima do eixo x. Então, ele não vai ter nem nada no eixo y, porque vai ser 0. E não vai ter nada no eixo Z, porque vai ser 0. Aí você só pode trabalhar só com essa parte do X. Mas se tiver bidimensional, vai ter X e Y, né? Ou X e Z, né? Você pode trabalhar com essa e ignorar a outra. Se você estiver trabalhando com 3D, você pode trabalhar com esses três componentes aqui, sem problema nenhum, beleza? Qualquer dúvida com relação a componentes de vetores, você pode voltar então uma aula sobre componentes de vetores que nós temos aqui também, nós já falamos um pouco isso aí atrás, beleza? Muito bem, muito bem. Aí agora sim a gente tem as duas formas para a gente resolver qualquer questão sobre produto escalar, beleza? Produto escalar agora a gente tem, ou a gente vai fazer usando os componentes, os componentes dos vetores, que foi essa que a gente fez aqui por último, ou a gente vai fazer sem usar os componentes dos vetores, que aí a gente vai usar aquela regra do produto escalar, que é justamente a magnitude de A vezes a magnitude de B vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, beleza? Muito bem? É isso aí. Então a gente segue agora. Agora a gente vai fazer um exercício aqui, ó. Se liga nesse exercício para a gente fixar as ideias. Vamos encontrar, olha, se liga. Se a gente pega dois vetores e a gente pede para encontrar o ângulo desses vetores, como é que você vai fazer? Veja, ele traz aqui dois vetores. Então, aqui nós temos o A sendo representado como 8 versor I mais 3 versor J, e o vetor B está sendo representado como menos 5 vetor I, menos 5 versor I, menos 7 versor J, beleza? Como é que a gente representa então? Tá aqui, ó, o vetor A, então a gente vai lembrar do Teorema de Pitágoras. O vetor A, então, ele pode ser representado como raiz quadrada, lembrando que o vetor A, ele é como se fosse então a hipotenusa. A gente pode dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual aos componentes x e y, certo? Que seriam os catetos, né? O quadrado da soma dos catetos, certo? Então tá aqui a representação. O vetor A, então, ele é igual a raiz quadrada de A componente x ao quadrado mais A componente y ao quadrado, certo? Então vamos lá de novo. O vetor A pode ser representado então como a raiz quadrada de A componente x ao quadrado mais A
componente y ao quadrado, beleza? E no caso do vetor b, também pode ser representado como raiz quadrada de b componente x ao quadrado, mais b componente y ao quadrado, certo? O componente y do b ao quadrado, beleza? Muito bem. Então quando a gente faz aqui um produto escalar do vetor a por vetor b, então a gente tem aqui a primeira forma de resolver um produto escalar, lembra? Então a gente vai usar aqui aquele a vezes b vezes cosseno do ângulo entre a e b. Muito bem, basta substituir os números, tá? Então nós temos aqui o componente em x de a, ele é igual a 8, o componente y de a é igual a 3, isso a gente está vendo da descrição ali do vetor a, certo? O 8 versor i mais 3 versor j. Então a gente tem aqui o componente em x é igual a 8 do a e o componente y do a é igual a 3, beleza? Então a gente pode substituir aqui embaixo. E só para completar, a gente vê também que o componente em b e x ele é menos 5 e o componente b em y ele é menos 7, beleza? A gente vai substituir agora aqui nesse AB cosseno θ. Veja, nesse caso a gente vai ter, né, quando você pega 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado e põe a raiz dele, nós vamos então ter o 8,544 multiplicado, aí você pega aqui, então, quando está menos 5 ao quadrado, certo? Né? Então, você vai ter aí 25, certo? Positivo, porque está ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado, então a gente tem aqui mais 49, beleza? Positivo também, muito bem. Raiz, a gente vai ter então 8,60. Então, isso tudo multiplicado. Então, 8,544 vezes 8,60 vezes cosseno de θ. Então, 8 vezes 544 vezes 8,60 dá 73,5 cosseno de θ. Beleza? Então, fica esse cosseno de θ aí. Veja que temos aí. Note que nesse caso, a gente só está trabalhando aqui, né, pela representação que veio dos vetores, ele não tem nenhum componente em K, né? Não tem nenhum versor K aqui, o que indica que não tem nada no eixo Z. Nós estamos trabalhando aqui apenas bidimensionalmente, beleza? Só em duas dimensões. Muito bem. Agora, outra forma. Veja, aqui a gente só tem o cosseno. Ele está pedindo o ângulo. Com essa informação a gente não tem como descobrir. A gente tem que pegar mais uma forma de fazer o produto escalar para então aí a gente conseguir encontrar o ângulo, certo? A gente vai equilibrar, vai fazer um igual ao outro, porque assim a gente consegue equacionar as duas formas. A gente já sabe as duas formas de resolver um produto escalar, certo? A gente já viu aqui a primeira, que é pegar o produto das magnitudes dos vetores, multiplicar pelo cosseno do ângulo entre os vetores, beleza? Isso é a fórmula de produto escalar, primeira. E aí tem a outra fórmula que é justamente usando os componentes. Vamos usar agora os componentes. Então temos aqui, né, o produto escalar do vetor A por B. Vamos componentizar tudo. Vamos dizer que ele é A componente x multiplicado por B componente x, mais A componente y multiplicado por B componente y, mais A componente z vezes B componente z, certo? Ou seja, veja, nesse caso aqui nós estamos colocando todos os componentes, o x, o y e o z, certo? Mas a gente lembra que o z não existe na equação, o z é zero, certo? Então a gente pode agora substituir aqui. Então nós temos aqui que o componente ax, lembra? A gente já viu aqui que é 8. 8 multiplicado pelo componente bx, que é menos 5. Então fica 8 vezes menos 5. Mais o componente ay, que é 3, multiplicado pelo componente by, que é menos 7. Então fica 3 vezes menos 7. Mais o componente az, que é 0, multiplicado por bz, que também é 0. Então, beleza, a gente só vai usar aqueles dois. Vai ser 8 vezes menos 5, mais 3 vezes menos 7, que dá igual a menos 61. Beleza, agora a gente tem menos 61. Olha só que interessante, certo? Então a gente vai equacionar isso. Então a gente põe 73,5 cosseno de θ é igual a menos 61, certo? Agora basta fazer aquela jogada matemática, né? Mudar aqui para isolar apenas o cosseno de θ, que é o que a gente quer. Na verdade, a gente quer só o θ, certo? Mas para isso a gente primeiro vai isolar
o cosseno de θ. Então a gente põe aqui cosseno de θ é igual a menos 61 dividido por 73,5, beleza? Só que eu quero o θ e eu tenho o cosseno de θ. Então como é que a gente faz? A gente usa o arco cosseno ou arco cosseno. Muito bem, usando o arco cosseno, que é a função inversa da trigonometria, certo? Então como é que a gente descobre o ângulo? Para a gente descobrir o ângulo, se a gente já tem o cosseno, a gente só precisa do arco cosseno. O arco cujo o cosseno é esse que a gente já sabe. Então, qual é o arco cujo cosseno é menos 61 dividido por 73,5? Vamos ter que colocar na calculadora esse lance aí, beleza? Então a gente vai lá na calculadora. Então na calculadora você já sabe, você abre aí a sua calculadora, pode ser tem que ser calculadora científica. Então você pode ter isso também no seu Windows. Vai lá no Windows, põe lá a função de calculadora científica e ali você vai ter a função trigonométrica para a gente encontrar essa segunda função trigonométrica, né? Para encontrar o valor do arco cosseno. Então vamos lá, você vai lá na calculadora, coloca então, aí como é que vai funcionar? Primeiro você faz a conta interna dos parênteses aqui pra gente saber quanto que dá menos 61 dividido por 73,5, beleza? Aí a gente já tem o resultado, e agora, com esse resultado, você vai lá em funções trigonométricas, vai ter lá segunda função, para ele abrir uma segunda função da trigonometria ali, aí você vai ter um símbolo que é cosseno elevado a menos 1, beleza? Então você vai pegar o cosseno elevado a menos 1. E agora então, vamos lá, você já tem então o resultado do menos 61 dividido por 73,5, e aí você apenas aperta a tecla cosseno menos 1, aí cosseno elevado a menos 1. Olha que legal, você acabou de encontrar qual é o ângulo que está sendo formado esses dois vetores. Então você tem aí o vetor A e o vetor B, quando você junta um no outro, ele tem um ângulo então de 146,1. Olha só que interessante isso, cara. Isso é muito louco. Eu acho que ficou claro. Caso tenha dúvidas, pode voltar quantas vezes quiser. Se tiver dúvidas, deixa aqui também. A gente vai esclarecer. Pode fazer um outro vídeo falando do assunto também. E agora, para finalizar o assunto de vez, a gente vai fazer o exercício número 15 do livro que a gente está trabalhando aqui, certo? Esse exercício número 15, então ele fala assim, ó. Pega um vetor A que tem uma magnitude de 3 unidades e está apontado para o eixo X negativamente. Aponta isso aí. E pega o vetor B que tem uma magnitude de 6 unidades e faz um ângulo de 30 graus com o eixo X positivamente. O eixo X positivo, certo? Então ele pega o eixo X positivo, faz um ângulo de 30 graus e ele tem 6 unidades. Muito bem, e aí ele tem as seguintes perguntas. A. Encontre o produto escalar de A e B, do vetor A e vetor B, sem usar o conceito de componentes. Sem usar o conceito de componentes, então a gente vai usar aquele conceito do cosseno, certo? Então a gente vai pegar o produto das magnitudes de A e B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então vamos lá. Então vai ser A vezes B vezes cosseno de θ, beleza? Aqui vai a sacada, Qual que é o ângulo entre o A e o B aqui? Não é esse 30, tá? Lembra que esse 30 é o ângulo, o 30 graus que aparece aqui no enunciado, ele é o ângulo entre o vetor B e o eixo X positivo. Mas não é isso que eu quero. Qual que vai ser esse outro ângulo aqui? Né? Vai ser o quê? Vai ser o 180 menos 30. O 180 menos 30 é 150. Então o cosseno que a gente está procurando é o cosseno de 150. Então quanto que é o cosseno de 150? Ele vai ser exatamente o menos cosseno de 30. E o cosseno de 30, lembra lá, né, da tabela dos ângulos notáveis? Ele é raiz de 3 sobre 2, beleza? Então vai ser, o cosseno de 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 2, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Então a gente usa agora as magnitudes, a gente sabe que o A ele tem magnitude 3 e o B tem magnitude 6. Então a gente tem aqui, é só substituir. A gente põe então vai ser 3 vezes 6 vezes cosseno de 150. Então 3 vezes 6 é 18. O cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. Fica menos 9 raiz de 3. Aqui já estaria resolvido. Mas se você tiver calculadora, você pode resolver isso aqui também. E aí vai dar menos 15
15,59. Beleza? Então aqui a gente já tem a resposta dele sendo resolvido sem o uso dos componentes. E agora usando os componentes, veja que nesse caso aqui ele só está falando de eixo X e Y, então a gente não vai trabalhar com o eixo Z, então a gente sabe que o produto escalar de A por B, né, do vetor A com o vetor B, vai ser o A componente X vezes B componente X, mais o A componente Y vezes B componente Y. Então como que funciona? Então o A componente X está apontado para o X negativo. Então ele já falou que ele tem 3 unidades, então vai ser o A componente X vai ser menos 3, tá aqui ó, menos 3, certo? Porque está no menos 3, né, no eixo X mais negativo. Beleza. O eixo, o AY, o A componente Y, ele é 0, porque ele só está no componente X, ele não está no componente Y. Então o AY ele é 0. Então primeiro a gente faz lá, ó. A gente sabe que o ângulo é 30 graus, então a gente sabe que seno de 30 é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é o BY, é o componente Y de B, certo? É o componente Y de B. Então a gente quer justamente o componente Y de B. Então o componente Y de B, ele é igual a hipotenusa, que é o 6, que é a unidade do vetor B, 6 multiplicado pelo seno de 30. Então 6 vezes meio é igual a 3. Então o componente Y de B vai ser 3, beleza? E o componente X, ele é igual à hipotenusa, que é 6, vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30, pela tabela dos ângulos notáveis, sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então temos aí, a gente pode dividir o 6 pelo 2, fica 3, então raiz de 3. Então o componente X de B é 3 raiz de 3, a gente pode colocar então aqui já todos os componentes para a gente depois só substituir. Então fica sendo AX vezes BX vai ser menos 3 vezes 3 raiz de 3, beleza? Certo? AY, aí vem o mais AY vezes BY, mas o AY é 0. Então aqui você já anula isso, certo? Anula isso. Então só fica o componente em X. Olha só como ficou fácil. Aí você faz o quê? Então nessa multiplicação vai dar de novo menos 9 raiz de 3, que a gente já viu na conta passada, que é menos 15,59. Pronto, resolvemos das duas formas. E agora a gente terminou então de falar sobre produto escalar. Nessa aula a gente falou especificamente sobre o termo escalar, sobre tanto a multiplicação de um vetor por um número qualquer, por um número escalar, né? E aí a gente viu como que funciona isso, né? Mudança de sinal, né? O quanto que ele aumenta ou diminui a magnitude, ou seja, o tamanho do vetor, né? Isso é o que acontece quando você multiplica ali apenas por um escalar. Muito bem. Agora, quando você faz então o produto escalar, então tem essas duas regras. Uma regra sem usar os componentes, que a gente usa a fórmula, que é o produto das magnitudes vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, beleza? Né? Então, no caso de um vetor A e B, fica sendo A vezes B, ou seja, as magnitudes de A e a magnitude de B, multiplicado também pelo cosseno entre A e B, certo? Então, A vezes B vezes o cosseno de θ, beleza? Muito bem. E quando a gente está trabalhando com a componentização, quando quebra ele, quando desmembra os vetores em x e y, então x, y e z, né? Vamos lembrar sempre das três dimensões, né? Nós vamos então trabalhar sempre assim. Então, quando você tem três dimensões, vamos sempre lembrar, vai ser o componente x de um vetor vezes o componente x do outro vetor, veja que é o mesmo componente, sempre x com x, y com y, z com z, certo? Então, componente x de vetor A vezes o componente x do vetor B, mais o componente y do vetor A, vezes o componente y do vetor B, mais o componente z do vetor A, vezes o componente z do vetor B, beleza? Muito bem, aí assim você basta fazer a soma e você encontra. Veja que nessa de componentes não trabalhamos com ângulos, certo? Ele é somente números escalares, sem problema. Já no caso da primeira fórmula, nós trabalhamos com cosseno do ângulo. Então, aí você consegue fazer as manipulações matemáticas que são necessárias aí para o seu trabalho, beleza? Muito bem, a gente já está acabando tá quase acabando.
esse tema dos vetores. Mas ainda falta uma aula aí, pelo menos, para a gente falar sobre o produto vetorial, onde na verdade o resultado do produto vai ser um vetor, beleza? Mas isso a gente vai falar então na próxima aula, onde a gente vai estar aplicando justamente aquele lance que a gente aprendeu há pouco tempo sobre determinantes, né? Usando a regra de Sarrus, de Laplace. Lembra disso? Beleza? Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, vale então aquele joinha, aquele like, assine o canal, põe o sininho aí, né? Lembra, né, para receber novos vídeos do canal do Professor Paulo Góes. Lembrando que esse canal é um canal de física e matemática que intercala vídeos aleatórios que a gente fala sobre cinema, montagem de quebra-cabeça, entre outras coisas a mais aí, beleza? Muito bem, é isso aí, turma. A gente se vê na próxima aula. Bons estudos, até mais. Qualquer dúvida, manda aí, beleza? Valeu, até mais.